E agora, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão bélica, a gente vai conversar ao vivo com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, o Vitélio Brustolin, que também é pesquisador de Harvard, especialista em análise de guerra. E aí eu queria ouvir do Vitélio. Vitélio, professor, muito obrigada. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à CNN. Talvez a gente tenha agora uma das análises mais difíceis para o senhor, porque é o seguinte, óbvio que todo mundo está se perguntando de onde veio esse foguete que explodiu e matou tantos inocentes em um hospital. E claro que quando Israel diz esse foguete não é nosso, o nosso estilo de foguete é diferente, abre uma cratera de 19 metros de diâmetro, esse foguete tem como ser da Jihad Islâmica. Só que nem o presidente Biden, quando visitou Israel agora, conseguiu cravar que não é de Israel. Ele disse, tudo indica que não é de Israel, vocês dizem isso, mas não cravou essa informação. Por quê, professor? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Luciana, tem que ser feita uma análise pericial dessa situação. É importante que quem está assistindo essa notícia agora, desde ontem, quando foi anunciado isso, tenha havido várias versões, várias narrativas sobre isso. É importante que as pessoas saibam que esse tipo de informação também faz parte da guerra. É um objetivo dos dois lados, ou dos vários atores desta guerra, desinformar a opinião pública mundial, conseguir aliciar apoio de diferentes lados. A gente vê neste momento, Luciana, ameaças de atentados terroristas. Já houve um professor assassinado na França, facadas. A Europa está em alerta máximo, os Estados Unidos. Mesmo no Brasil, nós vemos uma polarização sobre essa situação. Então, o senhor está dizendo, professor, desculpa interromper, mas o senhor está querendo dizer que confundir a opinião pública é parte da estratégia de guerra? Com certeza. Luciana, veja só, nós não sabemos quem atingiu o hospital. Olhando para o tipo de arma que Israel alega que foi usado pela Jihad Islâmica, que é um foguete R-160, que também é chamado de M-302, tem várias versões e modificações desse foguete. Ele é um projeto chinês que é utilizado por diversos países, especialmente no Oriente Médio. Ele é um foguete que tem 302 milímetros e uma carga explosiva, Luciana, de 150 quilos, tá? Então, e ele tem um alcance que pode chegar a 180 quilômetros. Algumas versões dele ultrapassam 200 quilômetros. Isso é bastante importante porque a faixa de Gaza fica a 92 quilômetros de Tel Aviv e 97 quilômetros de Jerusalém Ocidental, que é ocupado por Israel. Então, esses foguetes mais potentes, com maior alcance, são sim utilizados pelo Hamas e a Jihad Islâmica também possui algumas unidades desses foguetes para atacar Israel. O que Israel afirma? Israel afirma que desde o início da ofensiva terrorista, lá em 7 de outubro, mais de 450 foguetes lançados de dentro da faixa de Gaza caíram dentro da faixa de Gaza, ou seja, falharam. Também é importante, Luciana, que as pessoas saibam que foguetes e mísseis são diferentes. Os foguetes, eles fazem uma parábola. Quando eles são lançados, eles caem como se fossem projéteis de uma arma, de um revólver. Então, não tem como fazer mira com eles. Depois do lançamento, eles vão fazer uma trajetória balística. Os mísseis, eles são mais tecnológicos, eles podem ser guiados por GPS, por laser. Existe um sistema, um kit que é instalado em foguetes chamado JDAM, é um dos muitos kits que pode fazer com que os foguetes sejam guiados por GPS. Mas nem o Hamas, nem a Jihad Islâmica tem esse tipo de equipamento. Então, essa é a versão de Israel. Qual é a versão do Hamas e da Jihad Islâmica? Que, na verdade, não foi isso, que, na verdade, foi Israel que lançou essa bomba. E isso, Luciana, indiferente se foi Israel ou o Hamas, ocupar hospitais, ocupar escolas, ocupar mesquitas, igrejas, isso é tudo contra o direito internacional. Da mesma forma, alvejar esses espaços também é proibido, a não ser que haja uma justificativa irrefutável, que lá, na verdade, não havia pacientes e só soldados, o que não é o caso, ou só terroristas nesse caso. Nós sabemos que havia muitos pacientes ali. Então, de qualquer forma, os dois lados agora tentam
vencer a questão informacional, a narrativa, e isso acaba afetando a opinião pública no mundo inteiro, com o risco de atentados terroristas que se espalhem, Luciana. Ô, professor, o que o senhor está querendo dizer para a gente, eu acho que o público talvez não alcance, quando o senhor fala contra o direito internacional, ocupar escolas, ocupar igrejas, é porque Israel já justificava que terroristas do Hamas estariam ali dentro, embaixo, no subsolo de hospitais, de igrejas, e Israel já pedia, então, a evacuação de alguns hospitais. É disso que o senhor está tratando. E pelo lado de Israel, não é possível, então, bombardear hospitais. É isso. Vamos tentar esclarecer um pouquinho mais essa questão do direito internacional. Então, veja só, a Palestina é integrante do Tribunal Penal Internacional desde 2015. Ela faz parte, ela é signatária do Tratado de Roma. Então, teoricamente, crimes cometidos pelos palestinos podem ser julgados no Tribunal Penal Internacional. Só que a Palestina, a autoridade palestina, não reconhece o Hamas como um grupo que fale em nome dos palestinos. Inclusive, houve uma guerra, né, quando o Hamas tomou a faixa de Gaza entre 2006 e 2007, houve uma guerra entre o Hamas e o Fatah, que é o grupo político que representa, né, de onde vem a autoridade palestina, e palestinos foram jogados de prédios nessa guerra. Recentemente, Luciano, o Mahmoud Abbas, que é o líder da autoridade palestina, condenou os ataques do Hamas. Condenou também a resposta de Israel, mas deixou muito claro que o Hamas não age em nome dos palestinos, tampouco a Jihad Islâmica, né? Nenhum desses grupos quer a paz com Israel, esses dois grupos querem extinguir Israel, eles não querem uma solução de dois estados, né? Que é algo desejado pela comunidade internacional desde 1947, quando essa solução foi apresentada na ONU. Dito isso, Israel, por outro lado, assinou os Tratados de Genebra, que são os tratados que versam sobre o direito humanitário. Então, são os tratados de 1949, teve protocolos adicionais em 1977. O que esses tratados e o Tribunal Penal Internacional condenam? Tá, vamos lá. Condenam tortura e tratamentos desumanos, que alegadamente são cometidos pelo Hamas. Condenam a tomada de reféns, é proibido. Condenam ato de violação e escravidão sexual, que são alegações contra o Hamas. Mas também condenam, por exemplo, impedir o ingresso de itens indispensáveis à sobrevivência, como comida e água, que nesse momento o Biden negocia a entrada desses itens à faixa de Gaza. E também condenam ordenar deslocamentos forçados relacionados ao conflito, como aquele deslocamento de 1.100.000 pessoas do norte da faixa de Gaza para o sul, que seria algo proibido pelo direito internacional. O Brasil, inclusive, pediu a revogação disso na ONU. Então, Luciana, os dois lados violam o direito internacional. Agora, veja só, Israel pode ser julgado como Estado, as pessoas podem ser julgadas, né? O Mahmoud Abbas pode ser julgado pela Palestina, só que quem vai julgar o Hamas? Né? O Netanyahu pode ser julgado por Israel, mas quem vai julgar o Hamas? O Hamas não representa o Estado, né? Ele é um grupo terrorista, ele também é um partido político, porque ele venceu as eleições na faixa de Gaza em 2006, mas a autoridade palestina não queria entregar o poder porque o Hamas é um grupo terrorista, então seriam cortadas as ajudas internacionais para a Palestina, que são muito importantes, né? Só para a gente ter uma ideia, Luciana, ali na faixa de Gaza, cerca de 350.000, 360.000 pessoas precisam da ajuda internacional que chega pela ONU e organizações internacionais para comer. E outras, mais de 500.000, precisam dessa ajuda para complemento de renda. É uma área em que 47% das pessoas são desempregadas e na faixa de 18 a 24 anos, o número de desemprego chega a mais de 60%, 64%. Então, a Palestina precisa da ajuda internacional, Luciana.